E as ações do Bradesco, hein, pessoal? Uma queda de mais de 17% em um único dia. Será que tem alguma chance do banco quebrar? Ou melhor, será que essa queda das ações é uma oportunidade de compra ou uma cilada? No vídeo de hoje, eu quero bater um papo com você sobre as ações do Bradesco. Como padrão, a gente já sabe que esse conteúdo que eu apresento aqui para você e qualquer outro é meramente educacional e não representa qualquer recomendação de investimento. Bom, eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, a gente precisa entender como funciona o setor bancário, qual que é a perspectiva do setor bancário. Segundo, a gente vai ver o porquê dessa queda do Bradesco. E terceiro, a gente vai ver qual que é a perspectiva para a empresa pensando num prazo maior, num prazo mais dilatado. Tem um ponto importante, pessoal. A minha ideia nesse vídeo é trazer para você informações da maneira mais simples possível, tá bom? Então a gente não vai entrar muito em termos técnicos aqui. Então esse é o meu compromisso aqui com você. Aliás, eu quero te fazer um convite. Se você é novo aqui no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreve. Nosso objetivo é proporcionar para você uma linguagem mais simples sobre investimento. E toda semana a gente tem postado um vídeo novo. Quando a gente fala do setor bancário, basicamente eles têm 2 principais fontes de receita. A primeira é uma receita proporcionada por juros e ganhos com instrumentos financeiros. E a segunda é uma receita proporcionada por tarifas e comissões. No caso do Banco Bradesco especificamente, eles também têm uma fonte de receita importante proporcionada por seguros, que eles oferecem ali para os seus clientes. Em resumo, pessoal, o banco, a maior parcela da receita do banco, ou seja, o maior fator para gerar lucro para um banco é emprestar dinheiro. Então a gente já sabe disso. Beleza, agora se a gente pegar, por exemplo, o setor bancário nos últimos anos, a gente vai perceber que o lucro é extremamente expressivo, conforme você consegue ver nesse gráfico, que representa o lucro anual dos 4 maiores bancos aqui no Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Só que aí depois de apresentar o resultado do terceiro trimestre, que a gente vai ver em detalhes, o Bradesco apresentou a maior queda diária nos últimos 24 anos e teve uma perda de mais de 30 bilhões de reais, ou seja, realmente bastante expressiva essa queda, que foi de 17,38% em um único pregão da nossa bolsa. Olha só, pessoal, deu até um bug aqui no TradingView. O volume de negociação foi tão grande que a barra de volume ficou abaixo aqui do candle de queda, O mercado fechou nesse patamar, 18 e pouco, já abriu em 17 e depois despencou. Nesse momento, o Bradesco negocia a R$ 15,08, mas já chegou a negociar abaixo desses R$ 15. Agora, qual foi o principal motivo para ter tanto volume de venda nos papéis? Lembra que bolsa, ações, é oferta e demanda. Se você tem muita gente vendendo, os papéis vão se desvalorizar. E o principal motivo está aqui. Resultado de lucro abaixo do esperado. O lucro do Bradesco foi de 5,2 bilhões, 22,8% abaixo do terceiro trimestre em relação ao ano passado. E 25%, 25,8% abaixo do segundo trimestre, Então uma queda bastante expressiva no lucro. Agora, olha só, o setor bancário no Brasil é tão lucrativo que você não vê grandes bancos tendo prejuízo. No máximo que eles costumam ter é redução de lucro, que foi o que aconteceu com o Bradesco. Agora, essa queda brusca das ações se justifica com essa queda do lucro? O problema é o seguinte, pessoal. Quando você tem uma queda de lucro, eventualmente as ações podem até se valorizar. Depende de qual que é a expectativa que o mercado tinha sobre esse resultado. E aí, no caso de Bradesco, a gente consegue ver que existia uma expectativa de que o banco apresentasse um resultado superior ao que foi apresentado, um lucro maior do que o que veio. A expectativa é que esse lucro fosse de 6,4 bi e foi de 5,2. Parece que não é uma diferença tão importante, quando a gente olha assim. Só que se a gente parar para analisar, foi uma diferença de quase 20%, 19% basicamente. Então é uma diferença bastante expressiva, por isso a queda das ações. Mas não somente por isso, existem outros pontos que fizeram com que as ações do Bradesco caíssem fortemente. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Como eu mencionei para vocês, a maior fonte de lucro de um banco é emprestar dinheiro para receber juros. Só que quando você empresta dinheiro, você está tomando o risco daquela pessoa não te pagar, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então você corre o risco de tomar um calote. Esse risco para o banco tem aumentado. A gente consegue ver aqui
que ele saiu de 2,6 e agora está em 3,9. Lembrando que esse dado aqui é a inadimplência acima de 90 dias. Então, o risco de calote aumenta. Porque se essas pessoas físicas ou jurídicas já deixaram de pagar há mais de 90 dias, o risco é bem maior se comparado a pessoas que estão inadimplentes há menos de 90 dias. Agora, tem um outro risco atrelado à inadimplência que a gente também tem que observar, que basicamente é a inadimplência de dívidas já renegociadas. Então, de repente, é aquela pessoa que já renegociou uma dívida e ela ficou inadimplente em relação a essa renegociação que ela acabou de fazer. Então, esse número tem aumentado bastante. Olha só, se a gente pegar aqui setembro de 2020, esse número estava em 5,9. Em setembro de 22 está em 19,8, quase 20%. E aí a gente consegue ver que esse é o principal calcanhar de Aquiles de um banco, porque a maior parte do lucro dele vem de emprestar dinheiro. Se ele está vendo que a inadimplência está aumentando, como é que ele vai continuar emprestando dinheiro para aumentar o lucro? Então perceba como é uma sinuca de bico nessa situação. E claro, se você tem uma empresa negociada na bolsa, o que acontece? Se o lucro diminui, a expectativa do investidor ser remunerado também diminui. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, né? Teve alguns períodos que o Bradesco ofereceu um retorno em cima de dividendos e juros sobre capital próprio elevado, só que com a tendência de queda de lucro e perspectiva futura duvidosa, mediante isso que eu acabei de mencionar aqui para você, os investidores ficam menos interessados de comprar papéis a preços maiores. O papel vai ter que se ajustar ao interesse do investidor, oferta e demanda. E aí, por isso, uma queda brusca nessas ações do Bradesco. Aliás, eu estou bastante curioso para saber qual que é a sua opinião em relação às ações do Bradesco. Será que de fato é uma oportunidade, no seu ponto de vista, as ações a esse preço que está sendo negociada nesse momento na faixa de R$15? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber muito qual que é a sua opinião. Lembra que eu comentei com você que o Bradesco tem uma parcela que gera lucro para o banco atrelada a seguros? Essa parcela foi bem sucedida. Inclusive, ela minimizou esse lucro menor do que o esperado. A gente consegue ver aqui que o lucro do Bradesco no terceiro trimestre, em relação à parte de seguros, foi de 28,6. Em relação às atividades financeiras, 71,4. Agora, talvez o ponto mais importante que o mercado observa em relação ao banco é o que a gente costuma chamar de retorno sobre capital. Basicamente é o seguinte: se eu te der R$100, quanto que você consegue transformar em cima desses R$100? No caso do Bradesco, até então ele transformava R$100 em 118. E agora, nesse último trimestre, ele está transformando R$100 em 113. Perceba que tem uma queda aqui, aparentemente não é expressiva, mas se a gente colocar em termos percentuais, é bastante alta. Principalmente se a gente comparar com outros bancos que oferecem um retorno maior nesse momento. Só para a gente fechar essa questão da avaliação do resultado e entrar na perspectiva das ações pensando num prazo maior, uma coisa que preocupa bastante o mercado quando a gente fala do segmento bancário é a reserva de emergência, entre aspas, que eles têm que manter para poder cobrir eventuais prejuízos de calote. E aí, quando a gente observa o Bradesco, eles tiveram que aumentar de forma importante aqui essa espécie de reserva para cobrir eventuais calotes. Anteriormente era de 17 a 21 bilhões e passou de 25,5 a 27,5. Isso acaba, na maioria das vezes, entrando como despesa para o banco. É claro que isso é um provisionamento. Pode ser que não seja esperado isso, mas só o fato do banco aumentar essa perspectiva de eventual despesa já faz com que o sentimento do mercado em relação ao papel fique pessimista. Agora, pessoal, quando a gente fala de um grande banco tradicional como o Bradesco, a chance de quebra é bastante improvável. Não é razoável a gente pensar que um banco desse porte vai quebrar. A gente entende que sempre existe o risco, não existe nada que é risco zero, mas é improvável a quebra de um banco desse tamanho aqui no Brasil. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui as ações do Bradesco, as ações ordinárias, está sendo negociado agora a R$ 12,89. Em teoria, se você vendesse todo o patrimônio da empresa, essas ações deveriam valer R$ 14,33. Então, em tese, elas estão baratas em relação ao patrimônio da empresa. Mas olhar um indicador isoladamente não é suficiente. É importante o investidor fazer um apanhado de indicadores para ter a autorresponsabilidade de investir. Outro ponto importante que a gente consegue ver aqui é que, historicamente, não é comum o Bradesco negociar abaixo do seu patrimônio. Então, por exemplo, em 2014, ele negociava 122% acima do seu patrimônio. Em 2015, 37%.
Em 2016, 75%, 17, 76%, 18, 78%, 2019, 103%, 2020, 49%, 2021, 8% acima do patrimônio e agora, em 2022, ele está sendo negociado praticamente 8% abaixo do patrimônio. Agora, de fato, não é comum o Bradesco negociar abaixo do seu valor patrimonial, como a gente acabou de ver. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada qual que é a perspectiva das ações do Bradesco de acordo com algumas casas de análise aqui do Brasil. No caso da Goldman Sachs, UBS e Genial, eles estão recomendando compra. JP Morgan, Itaú, XP e BTG Pactual, recomendação neutra para os papéis. E a Credit Suisse, recomendação de venda. Agora, essa variação é quando o papel estava custando R$ 18,58. Hoje o papel está custando na faixa de R$ 15. Vale frisar, pessoal, que eu estou trazendo uma informação pública aqui para vocês, mas isso não é uma recomendação de investimento. Cada investidor tem que ter a autorresponsabilidade para tomar suas próprias decisões, principalmente quando a gente fala de compra no mercado de ações. Agora, de acordo com o CEO do Bradesco, o resultado desse último trimestre não foi bom, mas pode ainda piorar. Porque ele colocou que o banco entrou num ciclo de aumento de provisões, ou seja, aumentar aquela reserva contra calote, de um crédito que já foi concedido, e também ele ressaltou que o Bradesco ainda não chegou no pico de inadimplência e que ele enxerga isso nos 2 primeiros trimestres de 2023, ou seja, há espaço para piorar. A gente não sabe se isso está precificado já nesse preço das ações nesse momento, mas é importante o investidor ter ciência do que o próprio CEO mencionou em relação às ações do banco. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!